ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, hoje no Jornal em Tempo a gente destaca a participação de PMs em crimes aqui no Amazonas. Mais de 50 estão presos aguardando o julgamento. E ainda, mulher que tentou entrar com droga na cadeia foi presa em flagrante. E falando em drogas, a Polícia Federal investiga a participação de índios no tráfico aqui na capital. Funcionários da Receita Federal ameaçam entrar em greve nos próximos dias. E pedestres insistem em não atravessar na faixa. Só este ano, 29 morreram atropelados em Manaus. E depois da construção da Ponte Rio Negro, as eleições deste ano em Iranduba prometem ser acirradas. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo dessa sexta-feira já começou. Olá para você que acompanha essa edição do Jornal em Tempo pela internet. É cada vez maior o número de PMs acusados de cometer crimes aqui no Amazonas. Mais de 50 estão presos em quartéis de Manaus. E mesmo depois de condenados, muitos voltam a vestir a farda. Eu ouvi seu filho pela última vez dizer: mãe, tô subindo a rua, já tô chegando em casa. E você ficar naquela expectativa de ligar e não atender e depois chegar poucos minutos depois e seu filho tá baleado, com um tiro na cabeça, tá morto. Acabou meu sonho, acabou meu amigo, que ele pra mim ele era tudo. Ele era meu esteio dentro de casa. Tudo que eu ia fazer eu conversava com ele. Há quase um mês, Dona Eugênia não consegue dormir direito. O filho mais velho, Everton, de 18 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça. A mesma situação vive Dona Francinete. O filho dela, Bruno, amigo de Everton, foi sequestrado e assassinado no caminho de casa. O acusado de cometer os crimes, um policial militar, é enciumado com o envolvimento da ex-mulher com um dos adolescentes. O PM Marcos Pinheiro está preso dentro desse quartel. E esse não foi só o único caso com PMs no Amazonas. Em todo o estado, 57 policiais estão presos e aguardam as decisões da justiça. Todos são acusados de cometer crimes como abuso de autoridade, lesão corporal, corrupção, até roubos e sequestros. Como feito pelos sargentos Quintino Duarte, Paulo Henrique e Moisés Serrulha, no dia 17 de abril aqui em Manaus. Os PMs invadiram uma residência atrás de um suposto traficante. Sem sucesso, sequestraram um parente do acusado e exigiram resgate de R$15 mil. E uma situação que chamou a atenção da mídia no ano passado. PMs foram filmados atirando contra um menor de 15 anos aqui na capital. Segundo o Comando Geral, em um ano, 81 policiais foram expulsos da corporação por cometerem abusos. Só que a expulsão não é garantia de que os policiais militares não vão mais voltar a usar a farda da polícia. Nos últimos 12 meses, 8 PMs foram reintegrados à corporação por ordem da Justiça. E mesmo depois de terem cometido crimes, ainda foram promovidos. Se eles comprovassem os requisitos básicos da promoção, eles serão promovidos, porque quando eles retornam com todos os direitos. Não é estranho, não? Você não acha que é estranho? Para nós temos que atender à decisão judicial. E se o policial, uma vez retornando, tiver esse direito, e tiver esse direito reconhecido, inclusive pela justiça, nós temos que obedecer. Eu odeio farda. Eu não suporto farda, somente de policial. Hoje em dia, eu olho para um policial, eu me sinto mal. E você vai ver ainda nessa edição, pedestres insistem em não atravessar na faixa. Quase 30 já morreram atropelados só este ano aqui em Manaus. Polícia Federal investiga a participação de índios no tráfico de drogas em uma invasão aqui da capital. E depois da construção da Ponte Rio Negro, a disputa política em Iranduba deve ser acirrada nas próximas eleições. Operação do Batalhão Ambiental prende 6 pessoas que transportavam carvão e areia de forma ilegal.
80 sacas de carvão e 43 metros cúbicos de areia foram apreendidos na madrugada de hoje, na rodovia M10 que liga Manaus a Itacoatiara. O carvão não tinha documento de origem florestal e era transportado com bebidas para driblar a fiscalização. Já a areia era retirada de uma área particular sem autorização. 6 pessoas foram presas em flagrante e outras 2 se apresentaram espontaneamente no 15º DIP na Zona Norte, como donos da carga. Eles foram ouvidos e liberados, mas vão responder pelos crimes de extração ilegal de areia e transporte de carvão irregular. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia do Meio Ambiente no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Na manhã de hoje, uma mulher foi presa ao tentar entrar na penitenciária Anísio Jubim com maconha e cocaína. As drogas estavam escondidas em uma bolsa com fundo falso e nas partes íntimas de Leidiane Souza das Chagas, de 27 anos. Em depoimento, ela disse que foi contratada por um homem desconhecido. Iria receber R$1.000 pelo serviço. Leidiane vai responder por tráfico de drogas e será encaminhada à cadeia pública no centro da cidade. Auditores da Receita Federal ameaçam entrar em greve. Manaus tem cerca de 600 indústrias e é um dos principais polos do país. Todas as matérias-primas e cargas passam pela liberação da Receita Federal, feita por cerca de 170 auditores fiscais. Sem reajustes desde 2008, eles reivindicam aumento salarial de 30% e a contratação de novos profissionais. Melhores condições de trabalho, né? E no Brasil a gente está com 3 eixos principais, que é o porte automático de arma, o adicional de fronteira e zona inóspita e também um reajuste das perdas salariais desde 2008, em que a categoria está sem aumento. Em Manaus, os auditores já começam a se mobilizar. Uma vez por semana, não liberam as mercadorias. Já foram 3 paralisações que prejudicaram pelo menos 13 empresas do PIM. Isso é custo. Custo por quê? Por falta do insumo, essa empresa pode ter uma linha de produção parada. E também a questão da armazenagem. Esse material parado no aeroporto, ele entra no segundo período de armazenagem e o custo para essas empresas é bem maior. E o prejuízo pode ser bem maior se não houver acordo. São 3 formas de mobilização principal. Uma delas é a greve, a outra é a operação padrão e a outra é pente fino, né? São as 3 formas prováveis que a categoria vai se utilizar para a mobilização. Os auditores voltam a se reunir com o governo federal no dia 11 de maio para ouvir as propostas. Ainda nessa edição, depois da construção da Ponte Rio Negro, um ano de eleição deve ser acirrado pela Prefeitura de Iranduba. E já depois do intervalo, mesmo com tantas campanhas, pedestres de Manaus insistem em não atravessar na faixa. E ainda, Polícia Federal investiga o envolvimento de índios com o tráfico de drogas aqui em Manaus. Jornal em Tempo volta já.